Se ele não me derrubar, eu vou me jogar, irmão. Eu quero me pegar e vai. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Isso, feche seus olhos. Os demais lá do fundo, por gentileza, eu gostaria que sentasse, procurasse um lugar. Tem vários lugares aqui na frente agora. Respire com calma. Sinta a presença dele. Reconheça a presença do Senhor nesse lugar, querido. Ainda que Ele é onipresente, que Ele possa estar em todos os lugares, Ele só se manifesta aonde Ele é reconhecido. Isso. Tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo é sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo é sobre você. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso estar aí, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar. A terra clama, chama, chama, e mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, chama, e mais uma vez queremos ver o céu descer. Essa igreja, a terra clama, chama, e mais uma vez queremos ver o céu descer. Louvado é o Teu nome, Jesus. Pai, que nós possamos ter essa consciência, Pai. A tempestade é você, a porta aberta é você, a porta fechada é você. Tudo por Ti, Senhor. Pai, que nós possamos ter essa consciência, Senhor, que o Senhor não perde o controle de coisa alguma. Pai, que nós possamos ter essa sensibilidade. Fala conosco, Pai. Ministra os nossos corações nessa noite, Pai, em o nome de Jesus. Os meninos do louvor, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Debaixo dessa graça de Deus, nós queremos fluir, irmãos.
Nós não queremos simplesmente funcionar, nós queremos fluir. Não queremos construir nada, queremos deixar Deus nos levar, deixar Deus nos conduzir dentro dessa vontade que é boa, agradável e perfeita. Olha aqui para mim, presta atenção. Ainda que você seja tentado a pensar em desistir, Deus manda dizer para você: continue. Ainda que você seja tentado, porque o diabo muitas vezes vai nos tentar, irmãos, a fazer ou a pensar, a soprar setas na nossa mente, para que você venha desistir, para que você venha parar. Mas não é tempo de parar, é tempo de olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. É tempo de prosseguir, é tempo de caminhar, é tempo de avançar, é tempo de conquistar. Amém? Pastor, mas por que Deus quer que a gente avance? Por que Deus quer que a gente conquiste? Porque é da vontade de Deus que você reine, querido. É da vontade do Senhor que você reine. E reinar, dominar, irmãos, não é só reinar por fora, é você reinar sobre as circunstâncias aqui dentro, é reinar sobre as suas emoções, é governar sobre as suas emoções. O maior campo de batalha que a gente enfrenta não é aqui fora, é aqui dentro, é na mente. O Senhor quer que a gente reine dentro desse lugar que é a maior batalha. Quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente chega lá em Gênesis 1, 28, fala que o Senhor nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, e Ele disse: multiplicai, frutificai e domine, governe. O Senhor nos criou para governar, o Senhor nos criou para fazer a diferença. E é tão interessante isso, porque quando você vai para o Salmo de número 115, verso 16, ele diz que os céus é os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui, irmãos? Não vamos entender isso. Olha só, lá em Gênesis, quando tudo começou, Ele disse: olha, você cresça, você frutifique, você multiplique e governe. Governe sobre suas emoções, governe sobre circunstância, governe. Você precisa ter as suas emoções, totalmente controlável, para que você, governando aqui dentro, você tenha condição de governar aqui fora. E é interessante que muitas vezes é nos pregado um governo lá no céu. Eu não estou dizendo que a gente não vai governar no céu, mas lá no céu já tem gente que está fazendo direitinho, irmãos. Lá tem gente que está fazendo bem feito. O Senhor não perdeu o controle de lá. O Senhor tem tudo no seu perfeito estado, e Ele deu a terra para nós, para a igreja, para os filhos, para que eu e você agora governe aqui. Às vezes a gente está pregando um evangelho futurístico que, como diz o Ricardo, eu chegarei, eu serei, eu farei. Não, que ele chega desse negócio que um dia eu vou chegar e nunca chego, um dia eu vou fazer e nunca faço. Para de procrastinar. Ó, que palavra difícil, meu Deus. Para de procrastinar e comece a assumir o teu governo hoje. Deus quer te dar coisas maiores aqui, querido. Aqui. Os céus é os céus de Deus. Eu quero governar lá no céu. Não, querido, lá já tem quem governa. Deus quer que você governe aqui na terra. Deus quer que você faça a diferença aqui na terra. Ele deu o governo aos filhos. Muitas vezes, irmãos, ele disse lá em Gênesis, ele falou assim, subjugai a terra. A terra está pedindo para que a gente subjugue ela, para que a gente governe ela, para que a gente domine ela. Mas a gente não está fazendo isso, sabe por quê? Porque a gente não tem controle das nossas próprias emoções. A gente não consegue governar nós mesmos. Como que a gente vai governar num lugar maior? Qualquer coisa nos estabiliza, qualquer coisa nos tira do propósito. Eu tenho dito aqui, querido, vencer primeiro por dentro. Quando você vence por dentro, o vencer por fora é consequência, porque o aqui fora é resultado da organização que você vive, ou da desorganização que você vive aqui dentro. É resultado. O exterior sempre vai ser um reflexo do interior. Quando você vê uma pessoa muito descontrolada em todas as áreas, seja ela emocional, financeira, ela é totalmente descontrolada aqui dentro. Como que Deus
Deus não errou, irmãos, quem está errando somos nós. Ele disse que era para nós governarmos. Ele deu os céus, é os céus do Senhor, mas a terra, Ele deu para os filhos de Deus. Então eu preciso entrar nesse lugar. E aí quando eu vou para a palavra do Senhor e eu faço um link lá em Efésios 1:4, ele diz assim, ó: assim como Ele nos escolheu nele, assim como Ele nos elegeu nele, assim como nós somos eleitos nele, antes da fundação do mundo. Olha só, Deus não te colocou aqui de qualquer jeito, não. Antes de Deus te trazer para a terra, Ele te capacitou, sim, querido. Você veio capacitado para desenvolver um bom trabalho. Pastor, mas e o pecado? O pecado é verdade, ele nos desestruturou por um tempo, mas Cristo veio nos devolver o quê? A origem, queridos. Porque se eu pensar que o pecado fez é maior do que Cristo fez, eu estou dizendo que a cruz não foi suficiente para me devolver para a origem. Quantos entendem o que eu estou tentando dizer? Queridos, o que o pecado fez não é maior do que o que Jesus fez. O que Jesus fez me devolve para o propósito, me devolve para o governo, me devolve para a multiplicação, me devolve para ter uma mente centrada, me devolve para ter domínio sobre todas as coisas, inclusive dinheiro, inclusive todas essas coisas. Domínio, sou eu que domino, tenho domínio sobre essas coisas, e não essas coisas, né? Tem gente que vai chegando no final do ano, chega a babar, irmão, vou comprar, e sai comprando que nem um doido. Chega janeiro, está desesperado, tá conseguindo malemar comprar arroz e feijão, porque deu um desespero. Você sabia disso, que o mês mais difícil é o mês de dezembro, onde as pessoas mais compram, tem essa compulsividade de comprar, irmãos. Misericórdia, tenha controle da sua alma, mulher. Oh, aleluia. Os irmãos aí dão glória a Deus, até ajeitado, né? Até irmão combinou comigo para mim falar isso. Brincadeira ainda. Depois tem irmã que chega em casa e briga com o marido ainda. Você combinou com ele? Não, combinou não. Se Deus falou, recebe a benção aí e se organiza. Em nome de Jesus, irmãos. Meu Deus, né? Não pode falar um Black Friday, tem gente que chega a tremer. Meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Volta para cá. Vamos prestar atenção na aula, no culto. Então, vamos entender isso aqui, irmãos. Em nome de Jesus, né? Então o Senhor diz: assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele. Olha aqui, irmãos. Deus, Ele sim nos predestinou para algo. Deus nos predestinou para Ele. Deus nos predestinou, porque todas as coisas convergem nele. Ou seja, ainda que você pegue um caminho errado, ainda que o pecado entrou, ainda que um monte de coisa aconteceu, mas ainda assim o propósito original é que todas as coisas se convertam para quem? Para Ele. Porque se converter para Ele e deixar Ele passar por você, Ele vai te reestruturar, Ele vai te transformar, Ele vai te devolver para a origem. As emoções serão curadas, você será transformado e você vai voltar a governar. Governar, queridos, porque essa é a vontade do Senhor, que a gente governe. Ele nos predestinou para um governo, Ele nos predestinou para a sua vontade. Ele nos predestinou, nós somos predestinados. Ah, pastor, então eu sou obrigado. Não, ainda que por amor, Ele não te obriga a viver. É uma outra história, eu não quero entrar nesse campo, eu quero continuar nessa linha de raciocínio. Ele nunca vai te obrigar a viver. O amor te dá direito de escolha. Ele te ama tanto que Ele deixa você escolher o que você quer viver. Ele te ama tanto, né? Então, Deus, quando Ele nos trouxe para a terra, irmãos, Ele não nos trouxe para viver uma vida de fracasso, Ele não nos trouxe para viver uma vida de derrota, Ele não nos trouxe para viver uma vida medíocre, de sofrimento, de dor, de tristeza em tristeza. Não, querido, a Bíblia diz que Ele nos chamou para viver de glória em glória, aleluia. É de vitória em vitória e não de derrota em derrota. Ainda que o diabo tenta dizer que você foi criado para sofrer, é mentira, irmãos.
Você foi criado para a honra e glória dele. Você foi criado para a manifestação da glória dele, irmãos. Como que as pessoas podem querer Deus se você viver uma vida de sofrimento e dor? Eu não estou dizendo que você não possa passar por um momento de situação, né? Você pode passar, mas é passar e não permanecer. Porque o que Deus tem para nós é uma vida de governo, é uma vida de transformação, é uma vida que as pessoas olhem para nós e queiram o Deus que habita em nós. E quer ouvir uma coisa? A gente precisa liberar o Cristo que habita dentro de nós, na vida das pessoas, irmão. Nós precisamos agir por fé. Nós precisamos agir por fé, querido. Libera, porque a responsabilidade de operar não é tua, a responsabilidade de operar é dele. Ele só está à procura de pessoas que tenham coragem de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, né? Isaías olhou e falou: Senhor, se o Senhor está aceitando gente do meu tipo, eu estou me alistando, eu estou aqui. Irmãos, presta atenção. Às vezes a gente está esperando se tornar perfeito para fazer alguma coisa, querido. A perfeição está nele, não em você. Para de esperar ser perfeito em você mesmo. Até porque nós vamos chegar lá e eu vou falar um pouco sobre justiça própria. Vamos falar um pouco de graça, vamos entender esse amor. Nunca foi sobre nós, é sempre sobre Ele. Então Ele nos chamou para sermos o quê? Sermos pessoas de sucesso, viver o melhor de Deus. Quando você olha para a palavra do Senhor, João 10 diz o quê? Que o inimigo veio, é verdade, né? Veio para matar, é verdade, está no papel dele. Mas Jesus também veio no papel dele. Ele disse: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Queridos, olha aqui para mim. Viver menos que isso é viver abaixo do que Cristo estabeleceu. Viver menos que essa abundância, viver menos que o sobrenatural, a abundância, a fartura em todas as áreas, é desonrar o que Cristo fez. Ele diz que eu vim para que tenha vida e tenha em fartura, abundância. Jesus veio, irmãos? Jesus veio, irmãos? Então a gente precisa parar de duvidar. Ele falou que Ele veio para mim dar uma vida, e não é qualquer vida. Para de querer viver qualquer vida. Para de querer viver qualquer coisa. Para de querer viver um cristianismozinho. Eu vou ficar aqui, vai isso mesmo. Não, queridos. Nós fomos criados para viver o extraordinário, o sobrenatural, a abundância do Senhor. A vinda de Jesus é a garantia para que eu viva esse sobrenatural. A vinda de Jesus. O Ricardo pregou muito sobre isso esse fim de semana que passou, né? A ressurreição é o penhor, é a garantia que nós podemos viver agora o quê? O sobrenatural de Deus, irmãos. Amém, irmãos? Nós precisamos fazer dessa realidade, dessa verdade, uma realidade. Olha aqui para mim. Um fato não muda uma verdade, mas uma verdade muda um fato. O problema é que a gente está fazendo de um fato uma verdade. O fato de você estar passando por um momento difícil não significa que essa é a verdade que Cristo tem para você. Então o fato não muda a verdade é o que Cristo disse. A verdade não é um fato. O fato não muda uma verdade, mas se você entender essa verdade, ela muda o fato que você está vivendo. O problema é que a gente pega um fato e estabelece esse fato como se fosse verdade. Olha aqui para mim. O mentiroso só tem força. A mentira só tem força se você dá crédito para o mentiroso. A gente dá crédito para o mentiroso e não dá crédito para a verdade. O fato é que a verdade é que Jesus veio. Ele veio para que eu tenha vida. E vida em... A verdade é que o Senhor diz que Ele nos criou para quê? Para reinar. Sim ou não? Eu preciso dessa consciência. Isaías 61 diz o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ainda que Ele está sobre, Ele está em. E Ele está em porque Ele está sobre. Eu preciso ter essa consciência. Ele está em, mas Ele está sobre também. O Espírito do Senhor está sobre mim.
e Ele me ungiu, Ele me separou, e Ele me capacitou, e Ele deu todos os atributos necessários para que eu o quê? Manifeste a glória dEle aonde? Na terra, para que eu governe aonde? Na terra. Deus não quer você governando no céu. Vai chegar o tempo de você governar, mas nesse momento Deus quer que você governe aonde? Aqui. Faça a diferença aonde? Aqui. Essa consciência precisa estar dentro de nós. Isaías 41:10 diz assim, ó: não temas. Olha só como que ele já começa dizendo, não temas. É interessante que a Bíblia é nos detalhes, você vai vendo o mover de Deus. A palavra não temas, ela existe 365 vezes na Bíblia. Será que é à toa, irmãos? Sabe por quê? Porque você acorda de manhã, Deus está dizendo assim, ó: não temas, eu sou. Não, irmão, você, ó, presta atenção, Deus e você é a maioria. Ah, você não entendeu nada. Graças a Deus, Aline. Amém. Irmãos, Deus e você é a maioria. Eu vou fazer o que Eliseus falou: Senhor, abre os olhos do moço aí para ele ver que ele não está sozinho. Ai, gente, abre os olhos espirituais. Entra nesse lugar. Não temas, pois eu sou contigo, ou eu estou contigo. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Irmãos, tem palavra mais encorajador, essa é a palavra, pastor. Obrigado. Depois é divide a oferta, meu Deus. Eu fui pregar essa semana, a pastora não foi comigo, irmão. Aí eu levei o Alain, mas não é a mesma coisa. Eu fui pregar em Mirassol, né? E eu levei o Alain comigo, mas não é a mesma coisa. Porque a hora que faltam as palavras, vem o Espírito Santo e tal, meu Deus, é o que faltava. 24 anos de casado, irmão, a mulher sabe até o que eu penso, meu Deus. Deus é maravilhoso demais, irmão. Agora eu estou entendendo porque não adianta levar o Alan, tem que levar você, meu bem, né? Deus é bom, mas a gente foi lá e ministrou o amor de Jesus lá, foi bom, foi precioso lá. Para a glória do Senhor, é bom servir os irmãos aonde nos chama, né, irmãos? É bom demais. Então Isaías 41:10 diz assim, ó: não temas, pois eu estou contigo, eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão direita, ou a minha mão destra, ou a minha mão vitoriosa, seja a tradução que tiver. Queridos, se Deus quiser segurar com a pontinha do dedo já estava bom, mas Ele falou assim, para você ter confiança, para você ter certeza: eu te seguro com a minha mão direita, eu te sustento com a minha mão direita. Deus te sustenta, queridos, Ele te fortalece, eu te ajudo. Não desista. Se o diabo jogou na seta na tua mente para você desistir, Deus manda te dizer que o que Ele tem para você é muito melhor do que você já viveu até hoje. Deus nem começou com você ainda, pronto. Se prepara, porque a hora que Ele começar, irmãos, desse jeito. Ah, pastor, o senhor está empolgado, é palavra de motivação. Não, é Bíblia, querido, está na Bíblia. Ainda que eu poderia liberar palavras de motivação, mas não são palavras de motivação que vai mudar a tua vida, porque palavras de motivação vai alcançar a tua alma. Mas quando você entende a palavra de Deus, ela te sustenta no Espírito. É no Espírito, irmão, porque a fé vem por onde? Vem pelo ouvir, irmãos. E ouvir, olha aqui para mim, deixa eu dizer algo para você. É importante que você leia a Bíblia em voz alta. Sabia disso? Tem gente que vai ler a Bíblia e vai dizer: aí chega no final de um capítulo, você pergunta: o que você leu? Ah, não sei, eu sei que foi legal. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia, minha esposa sabe disso. Eu ponho um fone de ouvido, eu ponho o fone, a Bíblia falada, pá, e leitura. Eu leio a Bíblia e ouço ela ao mesmo tempo. Eu comprei uma versão de Bíblia que é compatível. Obrigado, meu bem.
que é compatível com a tradução que eu tenho, uma das traduções, né? Eu tenho muitas traduções, mas eu comprei uma Bíblia que é compatível com aquilo que eu tenho. Então é a mesma tradução. Então eu leio e ouço. Eu leio e ouço. Eu leio e ouço. Porque a fé vem a fé não vem por jejuar, a fé não vem por orar, ainda que você tem que orar, ainda que você tem que jejuar. Mas a fé não vem por essas coisas. Essas coisas fazem parte daquilo que você ouviu. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra. Por isso que quando você vai lá para Atos, capítulo 3, você encontra um aleijado, um coxo. A Bíblia chama de coxo, é um aleijado de nascença. E quando ele ouve a palavra de Deus, quando ele termina de ouvir a palavra, a Bíblia diz que ele é curado. Por quê? Porque quando ele ouviu a palavra, a fé dele foi o quê? Ativada. Por isso que a gente ora no final, irmão, a gente ora no início. Não é que ele não pode orar no início, mas a gente ora no final, porque a palavra vem e ela injeta fé no teu coração. Então a fé vem pelo ouvir. Aí tem gente que fala, não, eu não preciso ir na igreja não, pastor. Esse não está nem desviado, está morto. As coisas que eu tenho que ver, irmãos, que só Jesus. Quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos, se você quiser abrir sua Bíblia agora, Romanos 5,17, deixa eu ler esse texto com você. Romanos 5,17. Aleluia. Todos encontraram? Diga amém. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou o quê? A morte. Muito mais os que recebem o quê? Abundância. Olha como que Deus é maravilhoso. Quando Ele vai falar da graça, Ele fala que a graça é uma abundância. E o dom do quê? Da justiça. Reinarão aonde, irmãos? Em vida. Deus quer que a gente reine aqui. Aqui. Por meio de um só. A saber quem? A ideia de Deus é que a gente reine a partir dele. Ou que ele reine a partir de nós. Eu preciso ter essa consciência. E aí eu estava estudando essa palavra reinar. A palavra reinar no grego é basileu ou basileia, de onde se origina a palavra em português basílica. Presta atenção, você vai entender por que o povo usa a basílica aí, porque ela veio de Roma. A palavra basílica, de Roma. As basílicas na época de Paulo, está dizendo aqui, eram usadas como tribunais. Olha como que isso é sério. Portanto, a palavra se refere a um domínio. Isso te faz lembrar alguma coisa? Domínio? Mas vamos levar para o lado bom. A um domínio real e legal. Em outras palavras, o uso do termo reinar nessa passagem indica reinar em vida como rei. Olha só, reinar como rei, ter governo real, possuir domínio real. Então, quando Deus usa Paulo para escrever esse texto das Basileias,
aonde surgem as basílicas, está dizendo do que? Era um lugar aonde quem estava no governo eram homens que tinham o que? Domínio, governo. E Deus quer que eu e você tenha o que? Governo. A pastora citou a passagem de 1 Pedro 2,9. A hora que ela estava ministrando no louvor, a passagem de 1 Pedro diz assim, ó: porém vós sois geração eleita, sacerdócio de governo, sacerdócio real, sacerdócio de Basileia, sacerdócio de governo. Queridos, o nosso sacerdócio não é um sacerdócio de servo, o nosso sacerdócio é um sacerdócio de governo. Deus nos chamou para governar. Deus quer que a gente governe. Governe aqui dentro, governe nossas emoções, mas governe aqui fora também. Deus quer que os melhores lugares de governo, irmão, não esteja na mão do ímpio, ainda que ele ama o ímpio, mas o governo ele quer entregar para a mão dos filhos. O problema dos filhos é que muitas vezes só entra na área do espírito e não se prepara na área do governo da terra. Deus quer que você governe. Estamos aí para viver, né, um momento histórico da nação, na virada agora do ano, aonde um homem que está entrando no governo está se declarando um cristão, está dizendo que quem vai governar são as leis constitucionais e as leis da Bíblia. Olha que coisa tremenda, irmãos. E a Bíblia diz que quando um justo governa, o povo não perece. Olha que coisa tremenda, irmãos. Se prepare, porque nós vamos viver os melhores anos do Brasil. Eu creio nisso, irmãos. Tem muita gente sendo profeta do diabo. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo na tua cabeça, se não der, problema é teu. Mas o povo de Deus crê, vai dar certo. Deus está levantando um justo para governar. Nós vamos viver o melhor de Deus, sim. Esquerdista. Vamos ver. Vamos ver, rapaz. Presta atenção. É a palavra de Deus se cumprindo. Amém, irmãos? É Deus levantando homens de governo, homens que vão deixar ser governado pelos céus, irmãos, homens que vão orar. Aquele homem está ficando de joelho, irmãos, e um homem de joelho, ele coloca uma nação de pé, irmãos. Uma nação de pé, no nome de Jesus. Eu creio, irmãos, vai chegar tempo, nós vamos viver esses tempos de homens de governo que vão buscar conselhos em pastores, homens de Deus que têm uma palavra dos céus para a terra, no nome de Jesus. Nós precisamos viver, né? E 1 Pedro fala isso daí: porém vós sois geração eleita. Meu Deus, nós somos eleitos. O Senhor nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então para de dizer que você é qualquer coisa. Para, queridos. Você é qualquer coisa sem ele. Você tem algum projeto para o ano que vem ficar sem ele? Não, porque talvez você tenha, tudo bem, né? A gente respeita, né? Porque eu não tenho nenhum projeto até a eternidade em eternidade sem viver sem ele. De eternidade em eternidade, o meu projeto é viver nele e ele. Então eu não posso dizer que é qualquer coisa. Eu não posso dizer que eu não sou qualquer coisa. Eu sou nada sem ele. Mas nele, irmãos, eu engrosso a voz. Aí o trem muda. Sim ou não? Essa consciência que precisa trazer, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão, com uma palavra dessa a gente entra no inferno, sim ou não? Olha, presta atenção, irmãos. E aí tem gente que fica com medo do capeta. Propriedade exclusiva de Deus. Não entre. Aí o capeta olha de lá e fala assim: lascou. Que jeito que entra? Não, pensa, irmão, no mundo espiritual
Tá bem grandão no nosso peito, assim, ó. Propriedade exclusiva do Senhor. Aí o capeta olha e fala: lascou. Pode pisar ali não. Não dá nem para jogar um lixinho. Não pode, irmãos. Esse terreno aqui, ó, é do Senhor. Ainda que você seja tentado a pensar diferente, não aceite. Refute toda e qualquer seta que o diabo lançar na tua mente. Você é o melhor de Deus. Ah, irmão, não sei se isso te alegra, mas isso alegra meu coração. Nós somos o melhor de Deus. Essa consciência que nós vamos ter. Então ele continua dizendo: propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito. Você precisava abrir a Bíblia. Abre aí, irmão. Não, meu Deus. Abre a sua Bíblia, vai. 1 Pedro 2,9. Olha só. Você abre, eu vou pegar uma água, irmãos. Povo de propriedade exclusiva de quem? Cujo o propósito é proclamar o que, irmãos? As virtudes. Alguém tem a tradução aí? Proclamar as grandezas? Ah, da Monize tem uma tradução boa ali. Por isso você precisa ter várias traduções, irmãos. Essa tradução é a King James. Às vezes eu estou estudando numa Bíblia, eu vou para outra, para me pegar o entendimento melhor. Aí quando eu quero o original, eu vou para o grego. Mas olha, nessa tradução está assim, ó: cujo propósito é proclamar as grandezas de Deus. Quando você proclama a palavra do Senhor, quando você libera a vontade do Senhor, quando você se move naquilo que Deus está te movendo, irmão, você não está se movendo em qualquer coisa. O nosso Deus é Deus que proclama grandezas. Chega. Uma vez, irmãos, olha só, o diabo usou a boca de um cidadão para tentar dizer algo para mim, assim, para tentar me intimidar. Ele falou assim: você sabe por que os pastores vivem em favela evangelizando? Porque o povo não tem cultura, então vocês ficam iludibriando as pessoas. O capeta é assim, irmãos. Ele tenta te colocar numa situação. Sabe o que ele quis dizer? Que o povo de Deus não tem cultura. Graças a Deus, irmãos, que Deus está mudando essa história. Deus está levantando homens e mulheres com estudo, homens e mulheres em bons lugares, em bons governos, em boas repartições, homens e mulheres que representam o nosso Deus da forma que precisa ser representado, no nome de Jesus. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver que Deus não tem nada, não tem importância você ter uma profissão simples, mas Deus também quer nos levantar no meio de pessoas grandes, irmãos. Em nome de Jesus, graças a Deus, né? Recentemente aí vocês viram aí na Lava Jato aí um homem de Deus, o estrago que ele fez. É assim. Todas as áreas precisam ser manifesto a glória de Deus. Homens e mulheres que estudam, que têm condição de manifestar o reino em todas as áreas, irmãos. Deus usou um Pedro chucrão? Usou. Mas ele também usou um Paulo que falava várias línguas. Entende isso? Né? Durante muito tempo a gente ficou só na... Cristianismo é simplicidade. Não confunda simplicidade com ignorância, irmãos.
cristianismo é simples. O que um adulto prega, uma criança precisa entender. Eu não preciso usar muitas palavras difíceis para dizer algo. Eu posso dizer coisas simples, né? E ainda assim todos entenderem. Amém, irmãos? Então ele fala para proclamar as grandezas daquele que nos convocou ou nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, 10, vós assim que antes não eras sequer povo, não era, mas agora nós somos. Dá um glória a Deus aí, irmão. Não vamos dar essa moral pro capeta, não. Dá um glória a Deus mais forte aí. Tu tô, capeta, a gente não era, mas agora a gente é. Né? Não era, mas agora nós somos. Amém? Olha o que o texto vai dizer. Nós não éramos sequer povo, mas agora sois povo. Sois povo. Sois povo. Aleluia. Não tenhais recebido a misericórdia, contudo agora recebeste. Agora nós recebemos. Graças a Deus por isso. Então presta atenção, irmão. A ideia de Deus é que eu e você venhamos governar. Pastor, como que eu faço para governar? Recebe o que a Bíblia diz por fé, irmãos. É por fé. Sem fé é impossível. É por fé. O cristão precisa se mover por fé. Deus estabeleceu que só vamos reinar em vida por meio de quem? De Jesus Cristo. Cristo, Ele tem toda a autoridade, todo o poder, todo o governo. Então quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu tenho condição de reinar em todas as áreas. Em nome de Jesus, não aceite depressão na tua vida. Não aceite. Eu não estou dizendo que não há ações de depressão. Eu estou dizendo que nós precisamos reinar, porque ela é uma ação na alma, é uma doença psicossomática. Nossa, hoje eu estou profundo, irmão. Meu Deus. É o Espírito Santo. Está vindo do céu. Meu Deus, daqui a pouco eu vou falar até inglês aqui, Jéssica. Ah, meu Jesus amado. Quando Deus vem, o negócio acontece. Como diz o Luiz Hermino, a pior coisa é sair num culto quando Deus não vai, irmão. Pelo amor de Deus, é triste, né? Mas graças a Deus que Ele está aqui hoje, amém, irmãos? Aleluia, né? Então, a gente não pode aceitar isso. Governar. Deus nos chamou para governar. Nós vamos governar pela fé, irmãos. Essa abundância da graça, né? Como diz o texto aqui, abundância de graça, o dom da justiça. O problema é que a religião nos ensinou, sabe o que? A fazer. Mas Deus diz que o que Deus tem para nós, para reinarmos, é entender a abundância da graça e não a abundância do fazer. Mas durante muito tempo foi nos ensinado a fazer, esquecendo que em Cristo já está o quê? Feito. Então, se a gente tem que fazer, é porque a gente está dizendo que o que Cristo fez não foi suficiente. Não, eu preciso fazer, pastor, eu preciso fazer. O problema do fazer, irmãos, é que o fazer te dá uma falsa credibilidade. Então você acredita que fazendo, você está juntando crédito com Deus. Mas Deus está dizendo assim, ó, eu não tenho só graça para você, eu tenho uma abundante graça. E o dom da justiça. Tudo que eu e você precisamos para reinar em vida, foi conquistado na cruz do Calvário, para nós. Dá um glória a Deus aí. Por isso que chamamos o que Jesus fez na cruz, não é de obra para terminar, é obra acabada. Tetelestai. Está consumado, está terminado. Se está terminado, para que eu tenho que fazer? Se Cristo terminou,
não vai dar tempo da gente chegar lá, né, por causa do horário, mas eu ia entrar lá em Hebreus, que fala sobre a questão, Hebreus 8, vai falar sobre a questão do sacerdote quando ele termina algo. E quando ele termina, ele senta. Jesus sentou. E enquanto o trabalho não é terminado, ele não pode sentar. É algo que está sendo construído. Então, em Cristo, é uma obra consumada. Ele concluiu. Está completo, está feito. Então já não está mais no campo para mim fazer. Está feito. Como que eu vou fazer algo que já está feito, irmãos? Eu vou ter que desmanchar. Eu vou ter que tirar. Eu vou ter que desfazer. Não tem como. Então nós precisamos parar de querer fazer aquilo que Jesus já fez. E nós precisamos receber por quê? Receber como? Por fé. Hoje nós estávamos em casa almoçando. E a pastora Karina disse algo para mim que eu fiquei meditando, né? Acerca disso. Tem uma pastora famosa aí, vou citar o nome dela não? Eu acho que eu vou citar sim. Pode não, pastor? O pastor está falando que não pode. Eu vou falar. Eu estou vontade de falar. Não, está falando que não pode, irmão. Manda quem pode obedecer, tem juízo. Mas tem uma pastora famosa aí na internet aí, que ela postou no seu status essa semana, entre muitas coisas, ela postou uma frase mais ou menos assim. Se eu não lembrar direito, você me ajuda. A frase pode falar, né? Aí depois você procura nos status, você vai saber quem que é. Ela disse assim, com certeza você leu, ela é famosa. Ela disse assim, que salvação é como crossfits. Você vai ter que se esforçar muito para ter. E é uma famosa, loira. Fiquei pensando, irmãos, é sério. Fiquei pensando. Eu nunca fiz crossfit não, mas perto de casa tem um lá, irmão, eu vejo os caras arrebentam, os caras ralam. Só de passar eu canso. Passo perto assim, eu canso. Irmãos, será que essa pessoa tem noção do que ela falou? Não tem, né, Bill? Salvação é como crossfit. Esse daí. Não vou dividir a oferta com você não. Pronto, é muita gente. Ai, Jesus. Você tem que se esforçar. Ela colocou no status que exige muito sacrifício. É sério, irmãos. E onde ela passa nas igrejas, ó, bomba. Porque as pessoas estão preocupadas em ir lá ver Jesus. Estava preocupado em ver o homem. Agora, se eu tenho que me esforçar, se eu tenho que fazer, é porque eu estou dizendo que o que Cristo fez não foi suficiente. É sério, irmãos. Aí, lembra da história? Porque é assim, irmãos, a religião é um negócio complicado. A religião, ela dá um ar de espiritualidade para nos enganar. Lembra do jovem rico? O jovem rico chegou diante de Jesus, parece que eu vejo ele de terno. Hoje eu vim de terno, irmãos. Eu e o Bita. O Bita veio bonito. Ainda bem que você veio, Bita, senão eu ia ficar com vergonha sozinho aqui. Né? Você tá bonito, hein, Bita? Tá alinhado, hein? E aí, o jovem rico chegou diante de Jesus, com aquele ar de bom moço, ajeitando o terno e dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Não dá um ar assim de espiritualidade, irmão? Ó, bom mestre.
o que farei para herdar a vida eterna? Não, irmão, isso se você olhar assim, de uma forma geral, parece que o cara é espiritual, uau, uau. Jesus tinha acabado de encontrar com um homem que as pessoas diziam que ele era ladrão. É a história de Zaqueu. Eu estou tentando lembrar o capítulo agora, daqui a pouco eu lembro. Lembra aí, pastor? Lucas 19? Obrigado, pastor. Eu vou dividir a oferta com você. Isso que é bom pregar perto de pastor, que aí isso te ajuda. Lucas 19, isso mesmo. No capítulo 18 conta a história de Zaqueu. Não, no 19 de Zaqueu e no mesmo tema. No 19, você vê um homem se rendendo a Jesus. Aí o outro, todo espiritual, chega dizendo: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: você não entendeu nada, então eu vou te dar logo no meio para você entender. Porque Jesus, ele é bonzinho, irmão, mas quando ele quer largar a gente em situação difícil, ele também sabe. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: você é um rapaz mãe? Ele falou: ih, tirei de letra. Você faz isso? Perfeito. Aí Jesus falou para ele: então vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Jesus partiu para conversar com ele, irmão, não foi do primeiro mandamento, foi do quarto. Porque Jesus queria pegar ele no primeiro. Jesus quebrou as pernas dele no primeiro. Porque o primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas. Jesus falou para ele: vende teus móveis, vende tudo que você tem e siga-me. O Deus daquele homem, irmãos, não era o Jeová Rafa, o Jeová Jiré, o Jeová Nissi. O Deus dele era o dinheiro. Aí Deus falou assim: eu já vou pegar ele no primeiro mandamento. Entende o que eu estou falando? Então, um ar de bom moço não impressiona Deus. Irmãos, não tem nada que você faça que vai impressionar Deus. Por isso que Deus enviou Jesus na cruz por nós. Porque Ele sabia que nenhum de nós tinha condição de fazer o que só um Deus pode fazer. Na pessoa, na terra, na pessoa de um homem. Só um Deus podia fazer. Por isso que Ele enviou Jesus. Ele veio fazer o que ninguém podia fazer. Para de achar que você vai agradar a Deus pelo teu mérito. O padrão de Deus é muito alto. Daqui a pouco a gente vai tomar ceia. Inclusive eu vou encerrar para a gente poder tomar ceia. E a ceia é um negócio complicado, né, irmãos? Porque durante muito tempo foi nos ensinado que tomar ceia, se você tivesse pecado, você não podia. Então a gente vinha para a ceia com medo, debaixo de condenação. Como é que eu vou fazer agora? Eu não estou dizendo que nós somos pecadores. Eu estou dizendo que, ainda que somos santos, a gente peca. Porque a Bíblia diz: se você dizer que não tem pecado, você é o quê? Mentiroso. Então eu preciso entender isso. A mesa, a ceia não é por mérito. Não é por mérito. Porque se você chegar na condição de acreditar que você tem condição de comer a carne de Jesus e beber o sangue dele, você imagina o que você vai fazer comigo. Não, entende onde eu quero chegar? Se a gente acha que pode fazer isso com Jesus, imagina com o próximo. Por isso que a ceia, Jesus escandalizou. Ele falou: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele escandalizou. E quer ouvir uma coisa? A graça é escandalosa. Porque a graça traz para a mesa o que a religião exclui. Alguém entende o que eu estou falando? A graça é escandalosa. Porque a graça, ela veio para a prostituta. Vai pregar isso em alguns lugares para você ver.
É sério, irmãos. A graça é escandalosa. Porque aquele que se dizia um bom homem, ou que fazia tudo certo, na hora que Jesus apertou ele um pouquinho, ele foi embora. A Bíblia diz que o semblante dele caiu. Mas o outro que ele pregou o amor, você não vê Jesus falando para Zaqueu dar dinheiro. Mas a presença de Cristo é tão grande, irmão, constrangeu aquele homem. Lê o texto lá com calma. Jesus só falou para ele: Zaqueu, convém que eu durma na sua casa hoje, só isso. Aí parece que você vê Jesus, Zaqueu, olhando um para o outro, o outro olhando para um olhando para o outro olhando para um. Aí dá um desespero no coração do Zaqueu, que ele fala: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus falou: agora entrou salvação nessa casa. Irmãos, ele não precisou pregar nada. A presença da luz, entende isso? Às vezes a gente quer enfiar a goela abaixo na vida das pessoas um cristianismo de falácia, mas não de vivência. Alguém entende o que eu estou falando? Ah, mas Jesus era o Filho de Deus. Você é filho de quem? Está na hora, irmãos, da gente constranger o mal ou aquilo que age com as nossas atitudes. Irmãos, o galardão não está em você entregar a capa, está em entregar a túnica. O galardão não está em você andar a primeira milha, está andar na segunda. O problema é que a gente anda a primeira milha e, pastor, eu andei 1 milha com aquele cara. Foi grande coisa. Servo inútil. Porque é isso que a Bíblia fala, servo inútil. O galardão vai quando você decide, irmãos. Irmãos, eu confesso para vocês, eu demorei para entender isso. Ai, Jesus, como eu demorei. Como eu demorei. Como eu demorei. Chamar os meninos do louvor para vir para cá. Olha o que Romanos 10:3 diz. Diz assim, ó: pois, não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria justiça, não se submete à justiça de Deus. Esse é o fariseu. O fariseu, ele não reconhece a justiça que vem de Deus. Ele não reconhece a graça. Então ele tenta implantar a dele. Ele tenta dizer que é por mérito dele. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê, irmão. Por isso que é tão difícil a graça. As pessoas acham que graça é simples. Não, queridos, a graça é fé. A graça é entrar num lugar que Jesus entrou, mas eu não entrei. Mas se ele entrou, eu entro com ele. Mas eu não entrei, mas se ele entrou, eu também entrei. Então se ele entrou por fé, eu também estou lá. Com ele eu morri, com ele eu ressuscitei, mas eu não morri, eu estou vivo. Não, você morreu, porque morreste. Mas como que morreu? Entenda. Eu sempre digo aqui, quando eu dou aula de batismo, inclusive, a gente precisa marcar aula de batismo, irmãos. Tem uma galera querendo batizar, graças a Deus. E hoje eu nem quase dou aula mais de batismo. É o Bill, é o Marquinho que dá aula, graças a Deus pela vida deles. Mas quando eu dou aula de batismo, eu sempre falo que o verdadeiro batismo não é nas águas. As águas é a condição visível do que aconteceu no Espírito. O verdadeiro batismo não é nas águas, o verdadeiro batismo é na cruz. Com Cristo eu morri, com Cristo eu ressuscitei. Acabou. Eu preciso ter consciência que com Ele eu morri, e que com Ele eu ressuscitei, eu sou nova criatura. O meu DNA espiritual não é mais o DNA de Adão. Agora é do último Adão, é Jesus Cristo. Eu já morri com Ele, acabou. Aí você consegue entender aquilo que o Ricardo fala tanto, que as pessoas têm tanta dificuldade. Como que eu vou fazer quebra de maldição se o meu DNA é de bênção?
Como que eu vou ser quebra de maldição se eu tenho uma vida a partir de Jesus? Só se Jesus tiver maldição, aí tem que fazer, né? Aí faz quebra, porque senão como é que vai fazer? O problema é que quando eu não tenho essa consciência, eu tento quebrar para ter certeza, porque não, eu fui lá, pastor, eu passei pelo curso da nossa amiga lá, da baixinha lá, não vou citar o nome dela, e lá ela fez direitinho. Eu sei o nome, não vou falar, eu sei. Eu tive lá também já. Eu já tive lá, irmãos. Não, agora foi feito, pastor, porque eu vi. Então a gente está no campo do ver e não no campo do crer. Alguém entende o que eu estou falando? Bem-aventurado sois vós que não viu. Jesus fala de feliz é o que não viu, mas creu. Irmãos, vivemos um tempo maravilhoso, onde o Senhor nos dá a oportunidade de exercitar a nossa fé. Aquele louvor que os meninos acabou de cantar aqui, que a gente vai começar a cantar, acho que é a primeira vez que canta, né, Gleb? Na tempestade, segunda, eu faltei nesse culto. Pastor faltou no culto. Que dia que vocês cantaram que eu não lembro? Tava viajando, menos mal. O pastor está faltando do culto. Mas é entender isso, entrar nesse lugar, irmãos, dele, por ele, para ele. Entenda uma coisa, olha aqui, nós já vamos cear. Eu preciso aprender a discernir, porque naquele cântico, né? A tempestade é ele. Eu preciso entender se essa tempestade é dele ou é do diabo. A tempestade de Jonas foi o diabo que levantou? Quem que levantou? Porque ele estava fora do propósito. Então, quando você está fora do propósito e Deus levanta uma tempestade, não adianta você repreender, não, irmão. O barquinho vai afundar. Alguém vai ter que te jogar no rio, você vai ter que cair na boca do peixe. E a tempestade só vai parar na hora que você dizer: alguém, pelo amor de Deus, me lança desse barco. Porque enquanto me lançar daqui, essa tempestade não vai parar. Que jeito que você vai repreender Deus, irmão? Eu te repreendo, Deus, no nome de Jesus Cristo. E às vezes a gente está repreendendo Deus no nome de Jesus Cristo, irmãos. E Deus está olhando para ele, para o filho, e falando: eles não entenderam nada ainda, né, filho? Agora, houve uma outra tempestade no Novo Testamento, que Jesus estava dormindo, tranquilinho. E Jesus disse para aqueles homens: atravessa do outro lado, porque o mistério está do outro lado. Um bom assembleiano já fala assim: o mistério está do outro lado. E aí a Bíblia diz que levantou um temporal, um vento contrário. E Jesus levanta e repreende o vento. Eu preciso ter discernimento. Olha aqui para mim, discernimento. Não adianta você repreender aquilo que é Deus, mas você também não pode concordar com aquilo que é do diabo. Eu preciso entender os tempos. Contra quem eu estou lutando? Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo. O problema é que uma igreja sem discernimento, ou um cristão sem discernimento, ele resiste a Deus e sujeita o diabo. E aí? Entende? Eu preciso: pastor, como que eu faço isso? Está aqui o segredo. Conhecereis a verdade. A hora que o capeta aparecer lá e falar: pastor, está amarrado. Não, ele aparece, irmão. Pode ficar tranquilo que de vez em quando ele aparece. Transforma essa pedra em pão. Você precisa saber o que você vai falar para ele.
E aí? Liga para o pastor? Na hora que ele bater lá, como é que vai fazer? Não adianta fazer, não. Não adianta. Coloque-se de pé. Atos 13:39 diz assim, ó, presta atenção. Por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas que de antes não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Eu vou repetir, que talvez você está disperso, e talvez essa seja a frase mais importante para você, assim como para mim. Olha só, por intermédio de Jesus Cristo, não tem outro, porque Ele é o caminho, não tem outro caminho, queridos. Por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas, que antes pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Irmãos, para a gente fechar, a lei, ela é boa, mas ela não aperfeiçoa ninguém. A lei é perfeita, mas ela não aperfeiçoa. Então por que Deus deu a lei? Deus deu a lei para a gente ter consciência do pecado, para a gente ter consciência que a gente precisa dele. É mais ou menos assim. Imagine que não existisse lei sobre velocidade, e você estava lá no teu caranga 200 por hora, aí um guarda te para. Ele pode te multar se não tem lei de excesso de velocidade? Não pode. Agora, a lei diz que é 110, você está a 200, o guarda para. Entende? A lei é só para mostrar para você o que é pecado. Porque se a lei não vinha, se Deus não dá a lei, a gente não ia ter consciência do que é pecado. Então a lei, ela pontualiza, ela mostra o que é pecado. E agora Cristo vem para cumprir, porque eu não dou conta de cumprir toda ela. Então a lei, ela revela o quanto eu sou dependente do quê? Da graça. Porque, irmãos, eu não sei quantas leis tem o Código de Trânsito, que é pouco até. Vira e mexe, chega uma cartinha lá em casa. Não é possível, cara. Eu fui viajar, o negócio chegou primeiro que eu, cara. Cheguei na caixinha do correio, você já chegou. Que isso, cara? Não é possível, que caminho você fez? Chegou primeiro que eu. É possível esse negócio, meu Deus? Mas é assim, irmãos. Por quê? Porque de alguma forma eu infringi a lei. Entende isso? A lei, ela revela o quanto falho eu sou. E eu preciso ter Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Feche seus olhos. Jesus não veio abolir a lei, Ele veio cumprir a lei. Antes eu falar, tu cantava sobre
Porque Ele amou, Ele deu Jesus por você. Porque Ele te amou. Deixa esse amor inundar o seu interior, querido, em nome de Jesus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar e nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O amor te amou imerecidamente, incondicionalmente. Não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez por nós. E nessa noite, através dessa consciência, nós possamos entrar com ousadia diante do trono e ter comunhão com Ele. Porque foi para isso que Ele te trouxe aqui, para dizer a você que Ele te traz de volta à comunhão. E ter comunhão com Deus significa exercer o governo em parceria com Ele. Porque nós só podemos governar estando nele, deixando que Ele flua através de nós. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais pautado nas emoções ou na nossa própria forma de pensar, mas sendo guiado e conduzido pelo Espírito. Se renda nessa noite. Reconheça que sem Ele você não é, mas nele você pode todas as coisas. Agradeça a Ele por Ele ter trazido você de volta para essa comunhão. Koinonia, nós temos tudo em comum com Ele. E Ele nos trouxe para a Basileia, como eclésia, para governarmos. Porque a igreja tinha como função principal ouvir o Rei. E através daquilo que ouvia do Rei, ela podia governar, trazendo a cultura daquele reino. O desejo do coração de Deus é que nós tragamos para a terra a cultura do céu. Por isso que você é a igreja, porque você é o corpo, mas Ele é a sua cabeça. Pai, nós te damos graças pelo privilégio e a oportunidade de participarmos da sua mesa. Obrigada porque o Senhor nos inseriu em Ti. Se a raiz é santa, os ramos também são. Tu és a videira verdadeira e nós somos os teus galhos. Nós reconhecemos isso e nós queremos comer nessa noite e beber do seu sangue, discernindo o corpo, Pai. Não o nosso, mas o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados, para que o castigo que era nosso estivesse sobre Ele. E a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor recebeu e também nos entregou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Jesus, pegando o pão, que representa o corpo dele, foi partido. Amém, queridos? Ele foi partido, e isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Diga: eu faço parte de uma nova aliança, a aliança do sangue de Jesus.
E ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Preste atenção, querido. O pecado tornou você indigno, mas Jesus deu a vida dele para te tornar digno. Então, ao comer do pão e ao beber do sangue, entenda que você é digno, porque agora você está nele e ele está em você. Coma de forma digna, porque você é o melhor de Deus. Deixa a vida de Deus passar sobre você e dá graça a você de ter uma vida que abunde para a glória do nome dele, amém? E ele continua dizendo assim, verso de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele está dizendo, você por você não tem condição, porque o exame ele é minucioso, ele traz a realidade de quem nós éramos, mas agora em Cristo nós somos nova criação. Se você é nova criação, você tem uma nova vida e você pode se assentar com ele e se alimentar dele, amém? E ele continua dizendo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O corpo dele foi moído, sim ou não? Pelas minhas e suas transgressões, sim ou não? E porque ele foi castigado, nós temos paz. Você pode dar glória a Deus? Então eu como porque ele pagou a dívida que era minha. Eu como porque ele foi pecado no meu lugar, para que eu me tornasse a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós não devemos mais nada, a conta foi paga. Somos livres através do amor. Então em nome de Jesus podemos comer e podemos beber. E aí ele continua dizendo, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor. Escute, o juízo que era meu foi para quem? Cristo. Então agora eu sou livre pelo amor dele. Então você pode comer. Nunca olhe para você a partir de você, olhe para você a partir de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Pode passar, por favor.